Não esperemos uma nova forma de representação mental se não tivermos conteúdos adequados que engendrem essas formas. Que é o conceito de consciência. A princípio é importante a gente conceituar a consciência como um atributo do psiquismo humano. Então, nesse ponto, a gente vai defender o pressuposto de que consciência é algo especificamente humano. Bom, então, partimos do pressuposto de que a consciência ela não é o psiquismo. Já vi vários textos, inclusive da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, afirmando que a consciência seria psiquismo. Não, consciência é um atributo do psiquismo humano, por conta da mediação cultural. Agora, é importante a gente entender também que esse atributo do psiquismo humano, ele não é formado de uma só vez, de uma só forma. A consciência ela é apresentada a nós no sistema funcional em graus qualitativamente distintos. Não dá tempo aqui eu falar sobre o sistema funcional e a sua interdependência com a consciência. Aí eu até sugiro a leitura de um livro que foi há pouco traduzido pela professora Zoya Prestes, as 7 lições, 7 aulas de Vygotsky. Vygotsky vai apresentar como se desenvolve o sistema funcional na primeira infância, na infância, e lá no tomo 4 vai falar na adolescência, e como o sistema funcional ele se desenvolve constituindo a consciência, mas a consciência também produzindo uma neoformação, né? Esse novo sistema funcional. É um bom texto para poder se localizar nessa discussão. Então, consciência, ela vai se apresentar qualitativamente distinta. E aí eu vou me reportar especificamente ao tomo 2 do Vygotsky, no capítulo 5 e 6, onde ele vai apresentar esses graus diferentes de consciência, esses níveis distintos de consciência, que ele vai chamar de pensamento sincrético, pensamento por complexos e pensamento por conceitos. E aqui eu queria também abrir mais um parênteses, nem sei se eu fechei o outro que eu abri. Há uma confusão nessa afirmação do Vygotsky, e eu também estou encontrando isso em vários textos, quando ele está falando ali de pensamento. Algumas pessoas estão um tanto desprezando essas contribuições do Vygotsky por interpretarem que o Vygotsky está falando só de cognição, porque ele está falando de pensamento, então ali não tem os outros aspectos. E quem disse que o psiquismo é só o pensamento e as outras funções, onde fica e tal? É por isso que a gente precisa ter a visão do todo e não do elemento. Ali ele está falando de algo, mas por trás do que Vygotsky está falando, tem todo um contexto que a gente pode achar, inclusive, nesse livro, 7 aulas de Vygotsky. Por quê? Na primeira infância, a função psicológica, que é a dominante, uma função principal, seria a percepção. Enquanto na infância seria a memória. E na adolescência, aí eu já estou no tomo 4, né? E no tomo 2 também, que seria o pensamento por conceitos. Então veja,
na verdade, ele não está falando de funções psicológicas isoladas, ele está falando da consciência. E quando ele fala que o pensamento, por complexo, sincrético ou conceitual, é que define essas representações mentais da realidade, vou reformular, essas representações mentais da realidade, elas são produzidas a partir dos seus níveis sincréticos, complexos ou conceituais. Ele não está falando do pensamento em si, ele está falando do sistema funcional que é, de fato, regido agora, como atributo humano, pela consciência. Então, quando ele fala isso, ele está estudando a consciência. Então, o que está em jogo aí é a discussão da consciência. E a consciência, esse consaber, ou seja, essas representações mentais que são formadas no nosso cérebro, elas podem se manifestar de forma sincrética, por complexo ou por conceito. E uma outra coisa, muitas pessoas partem desse texto só para dizer assim, a criança pensa de forma sincrética, até a adolescência de forma complexa e para frente, a partir da adolescência, de forma conceitual. Também não é assim. Porque como a gente está falando de consciência, de consaber, aquilo que eu não sei, eu represento de forma sincrética, mesmo adulto que sou. Agora, para eu conhecer o objeto ou o fenômeno para além do perceptual imediato, ou para além das minhas experiências, ou para além do meu experienciado, ou seja, para eu conhecer o objeto para além da sua aparência superficial, eu preciso representá-lo de forma conceitual. E para isso, eu preciso de conhecimentos, de signos, eu preciso de mediações culturais que tornem real essa representação. Quer dizer, eu só vou representar a realidade para além da sua aparência à medida que eu me apropriar de conteúdos que possibilitam essa nova forma de representação. Daí, de novo, uma outra relação dialética entre conteúdo e forma. Não esperemos uma nova forma de representação mental se não tivermos conteúdos adequados que engendrem essas formas. Essa relação dialética parte do pressuposto de que nós temos uma forma, o conteúdo muda essa forma e essa forma mudada acaba sendo pressuposto para a apropriação de novos conteúdos e assim sucessivamente. Então não é só a criança que pensa sincreticamente. Eu também represento a realidade de forma sincrética quando eu não a conheço. Ou eu posso representá-la só a partir do meu experienciado, portanto, de forma complexa, concreta. Tudo bem? Então, consciência é isso. Consciência é o consaber. Eu quero aqui também reproduzir uma frase do próprio Antônio Damasio, quando ele, nesse livro que eu aqui falei, ele vai dizer assim, consciência tem a ver com conhecimento.